Bom, então dentro do pilar técnico, né, evoluindo da pura e simplesmente analisar os dados, né, retirar os números do campo para conseguir interpretar esses dados, né, dentro do segundo degrauzinho da nossa escadinha lá, que é informação. Nesse exemplo, exclusivamente de um cliente, né, o grande sonho dessa engenharia de sistemas direcionados da Cultive é ter condições de montar todo um planejamento por talhão, exclusivo daquele talhão, porque a gente acredita que cada unidade de produção vai te contar o que ela precisa, né? Então, nesse exemplo, nós filtramos aí produtividades acima de 80 sacas. Nessa área, nessa fazenda, o cliente produziu até 124 sacas de soja por hectare, onde a gente quis entender qual a relação entre os componentes de correção de solo, de análise de solo, né? E dentro da análise que a gente fez e pelo histórico que a gente tem desse cliente, a gente sabe que o gargalo está em 3 elementos principais, que é fósforo, magnésio e enxofre, né? Então, no gráfico, ficou bem claro para nós que a gente desconfia disso tecnicamente, até teoricamente existe muitos estudos em cima disso, mas a gente quis ver realmente naquele talhão, naquele cliente, o que está acontecendo, né? Então fica bem claro, por exemplo, o tamanho da bolinha no gráfico é o nível de magnésio. Quanto maior a bolinha, mais alto está o nível de magnésio na área. E os níveis já estão filtrados para acima de 1, que é um nível básico de correção. Produtividade filtrada de 80 a 120 sacas, 124 sacas por hectare. E o fósforo variando de 9,3 até 85 na análise de solo. E o enxofre variando ali de próximo de 8, 10 até o enxofre de 58, quase 60. Então, o que isso, né, no contexto de análise dos dados exclusivamente para esse cliente, mostrou para nós? Que na base do gráfico fica claro que se você não tem os níveis de magnésio e enxofre corrigidos, você fica totalmente dependente do nível exagerado de fósforo no solo para ter um retorno em produtividade acima de 80 sacos. Então, a engenharia de sistemas direcionados da Cultive, ela olha para todos os elementos e, na realidade exclusiva daquele cliente, analisa bom, o seu foco aqui não tem que ser mais em fósforo, né? Que 90% da agricultura foca muito em fósforo como principal elemento de retorno em produtividade, mas principalmente estabilizar os níveis de magnésio e principalmente enxofre, né? Que à medida que você vai equilibrando magnésio e enxofre, subindo aqui na análise desse gráfico, à medida que você tem maiores níveis de enxofre, você não fica dependente tanto de um fósforo tão alto no solo, desde que os níveis de magnésio estejam estáveis, o solo esteja minimamente corrigido.